Quando fiquei viúva, a filha do meu marido exigiu todos os bens dele. Vou ficar com a casa de praia e com as empresas. Apesar da insistência do meu advogado, decidi entregar tudo. Todos riram de mim, pelo menos até eu assinar os documentos e o advogado dela ler em voz alta o final do contrato. Minha mão tremia tanto que a caneta quase escorregou dos meus dedos. Ali, naquela sala com cheiro de papel velho e café requentado, todos me olhavam como se eu fosse uma idiota, prestes a assinar minha própria sentença de morte. Daniela estava sentada do outro lado da mesa enorme de mogno, os olhos brilhando com aquela vitória antecipada que me enojava. A advogada dela, uma mulher de tailleur cinza e batom vermelho sangue, segurava a pasta de documentos como quem segura um troféu. E eu? Eu estava ali, aos 67 anos, sendo tratada como uma velha tola que finalmente havia caído na real. Tem certeza, dona Marlene? Dr. Henrique, meu advogado há mais de 15 anos, tocou meu braço com delicadeza, mas seus olhos castanhos estavam sérios, quase suplicantes. A senhora ainda pode reconsiderar. Não precisa fazer isso. O silêncio que caiu sobre aquela sala foi tão pesado que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo ecoando como uma martelada no meu peito. Daniela trocou um olhar com a advogada dela, doutora Patrícia alguma coisa, e eu vi. Vi claramente o sorriso contido nos cantos da boca delas. Aquele sorrisinho de quem já sabia que tinha vencido. De quem acreditava que eu era fraca, ingênua, derrotada. Tenho certeza, respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Se você quer saber como uma viúva de 67 anos transformou a humilhação em justiça, fique até o final desta história. E se você gosta de relatos reais como este, se inscreva no canal para não perder nenhuma história de superação e dignidade. Peguei a caneta Montblanc que Dr. Henrique havia colocado sobre os documentos. Era pesada, fria ao toque. Ricardo me deu essa caneta no nosso 10º aniversário de casamento. Para você assinar todos os nossos sonhos juntos, ele disse com aquele sorriso gentil que me conquistou. Mas Ricardo não estava mais aqui. E sua filha, aquela mulher de 36 anos que mal conhecia o próprio pai, estava prestes a tomar tudo o que nós construímos juntos. Excelente decisão, dona Marlene, disse doutora Patrícia, empurrando mais 3 vias do contrato na minha direção. Suas unhas eram compridas, esmaltadas de vermelho escuro e faziam um barulhinho irritante contra o papel. A senhora está fazendo a coisa certa, evitando uma batalha judicial desnecessária. Desnecessária. A palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Desnecessária seria a dor que essa mulher me causou nos últimos 4 meses. Desnecessária seria a forma como Daniela apareceu no velório do próprio pai, fingindo uma dor que nunca sentiu em vida. Desnecessária seria a campanha de difamação que ela espalhou pela família, me pintando como uma aproveitadora que roubou o pai dela. Mas eu não disse nada disso. Apenas respirei fundo, sentindo o ar condicionado gelado do escritório arrepiar minha pele. Vou assinar, repeti, posicionando a ponta da caneta sobre a linha pontilhada. Do outro lado da mesa, Daniela se inclinou para a frente. Ela usava um vestido preto, luto falso e um colar de pérolas que eu mesma dei de presente a ela num Natal que ela nem se deu ao trabalho de aparecer. Sua maquiagem estava impecável, como sempre. Daniela sempre foi bonita. Isso eu não podia negar. Cabelos loiros escovados, pele perfeita, corpo de quem frequenta a academia todos os dias. Mas a beleza dela não chegava aos olhos. Nunca chegou. Finalmente, ela murmurou, e não sei se ela queria que eu ouvisse ou não. Finalmente essa mulher vai entender que não tem direito a nada que foi do meu pai. Senti meu estômago revirar. Dr. Henrique fechou os olhos por um segundo, como se sentisse uma dor física, mas eu assinei. Com movimentos lentos, deliberados, assinei a primeira página, depois a segunda, a terceira. Minha assinatura,
Marlene Costa Silva, ficou registrada ali, naqueles papéis que transferiam. A casa de praia em Búzios, que reformei com o meu próprio dinheiro. As 3 farmácias que ajudei a expandir com o dinheiro da venda da minha empresa. Os 2 apartamentos no Leblon que compramos juntos, Ricardo e eu. O carro Mercedes que eu dei de presente de aniversário para ele. Até as obras de arte que decoravam nossa casa. Nossa! E que eu escolhi uma por uma em leilões e galerias. Tudo. Ela queria tudo. E ali, naquele 15 de abril de 2024, parecia que ela iria conseguir. Quando terminei de assinar, empurrei os documentos de volta para o centro da mesa. Doutora Patrícia os pegou com avidez, seus olhos percorrendo rapidamente as páginas, conferindo cada assinatura como quem conta dinheiro. Perfeito, ela disse satisfeita. Agora a senhorita Daniela assina aqui, aqui e aqui. Daniela pegou a própria caneta, uma Mont Blanc nova, provavelmente comprada com o dinheiro do cartão de crédito que Ricardo pagava para ela mesmo ela tendo um emprego, ou tendo tido. Nunca soube ao certo se Daniela realmente trabalhava ou só fingia. Ela assinou com aquele sorriso nos lábios. Pequeno, discreto, mas eu vi. Impossível não ver. Pronto, disse ela, guardando a caneta na bolsa Prada. Agora sim está tudo resolvido. Resolvido. Como se os 17 anos que vivi com Ricardo fossem apenas um problema a ser resolvido. Como se eu fosse apenas um obstáculo entre ela e o dinheiro. Doutora Patrícia recolheu todos os documentos, organizando-os dentro da pasta de couro. Ela estava visivelmente satisfeita. Provavelmente os honorários dela seriam gordos. Muito gordos. Bom, ela começou já se levantando. Acho que podemos considerar esse assunto encerrado. Dentro de 2 dias úteis, a transferência de titularidade será... Doutora Patrícia. Doutor Henrique a interrompeu, e havia algo no tom dele que fez todos na sala ficarem em silêncio. Ele estava com uma expressão neutra, mas eu conhecia aquele homem. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ele tinha quando estava prestes a destruir um argumento na corte. Sim? Doutora Patrícia pareceu levemente irritada pela interrupção. A senhora poderia fazer o favor de ler, em voz alta, a cláusula 15 do contrato, para que todos aqui presentes tenham conhecimento do acordo completo? Pela primeira vez desde que entramos naquela sala, vi a confiança de doutora Patrícia vacilar. Foi só um segundo. Um breve piscar de olhos, uma hesitação quase imperceptível. A cláusula 15? Ela repetiu. Mas é apenas uma cláusula padrão de... Eu insisto, disse Dr. Henrique, sua voz calma mas firme. É importante que a senhorita Daniela compreenda completamente o que acabou de assinar. Daniela franziu a testa. Do que ele está falando? Você revisou tudo, não foi? Eu. Sim, claro que revisei. Doutora Patrícia abriu a pasta novamente, folheando as páginas com dedos que agora pareciam menos seguros. E eu apenas observava, quieta, esperando. Porque depois de 4 meses sendo humilhada, desrespeitada e tratada como lixo pela filha do homem que amei, finalmente havia chegado a hora da verdade. A hora de Daniela descobrir que nem tudo que parece ser é de fato. E que subestimar uma mulher de 67 anos que já construiu um império uma vez na vida era o maior erro que ela poderia ter cometido. Dr. Henrique se recostou na cadeira, cruzou os braços e disse: Pode começar a ler, doutora. Estamos esperando. Mas antes de contar o que aconteceu naquela sala, preciso que você entenda quem eu sou. Quem eu realmente sou. Não a viúva coitada que Daniela pintou para todos. Não a segunda esposa, que tentou roubar a herança da pobre filha. Meu nome é Marlene Costa Silva. Tenho 67 anos, e cada ruga no meu rosto conta uma história de luta, de conquista, de recomeço. Nasci em Petrópolis, filha de um metalúrgico e de uma costureira. Minha mãe fazia vestidos para as madames da cidade, e eu cresci vendo ela transformar pedaços de tecido em obras de arte.
Aprendi cedo que com talento, trabalho e coragem, a gente pode criar algo do nada. Aos 22 anos, me formei professora. Dei aula em escola pública durante 10 anos, ganhando uma miséria, mas amando cada minuto com aquelas crianças. Foi numa dessas escolas que descobri minha verdadeira vocação, moda infantil. Eu via aqueles pequenos chegando com roupas desbotadas, mal ajustadas, e pensava: por que roupa de criança precisa ser feia ou caríssima? Por que não pode existir um meio termo? Em 1982, aos 32 anos, abri minha primeira loja. Pequena, minúscula na verdade. 15 metros quadrados num shopping popular em Petrópolis. Chamei de Estrelinha. Vendia roupa infantil com qualidade boa e preço justo. Eu mesma desenhava alguns modelos, inspirada no que minha mãe me ensinou. Trabalhei feito louca. Acordava às 5 da manhã, ficava até a meia-noite costurando, negociando com fornecedores, cuidando do caixa. Não tinha marido, não tinha filhos, só tinha meu sonho. E o sonho cresceu. Em 10 anos, a Estrelinha tinha 5 lojas. Em 15 anos, eram 12. Eu fornecia para magazines, para outras lojas, tinha uma pequena fábrica com 40 funcionários. Não era rica, mas era independente. Muito independente. Nunca casei. Tive namorados, alguns até sérios, mas nenhum conseguiu me fazer querer trocar minha liberdade por um anel. Até que em 2005, aos 48 anos, conheci Ricardo. Foi num evento beneficente da Associação Comercial do Rio. Eu estava lá representando minha empresa. Ele representava a rede de farmácias dele, Ricardo Mendes Silva. 50 anos, viúvo havia 3 anos, dono de 2 farmácias na zona norte do Rio. Ele não era bonito no sentido clássico. Era mais baixo que eu, tinha barriguinha de quem gostava de uma cerveja gelada no fim de semana, usava óculos de grau e tinha o cabelo já grisalho. Mas quando ele sorriu para mim naquela noite e disse: "A senhora é a dona da Estrelinha? Minha sobrinha só quer usar roupa de lá." Eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Calma, paz, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. Começamos a conversar e as horas passaram sem eu perceber. Ricardo era viúvo da primeira esposa, Ana Beatriz, que morrera de um aneurisma cerebral fulminante 3 anos antes. Ele tinha uma filha, Daniela, que na época tinha 19 anos e morava com a avó materna em Niterói. Ela não quis ficar comigo depois que a mãe morreu. Ele me contou naquela primeira noite com uma tristeza nos olhos que me partiu o coração. Disse que eu a lembrava demais da mãe, que era doloroso. Prefere ficar com a avó. Eu deveria ter prestado mais atenção naquele detalhe. Deveria ter percebido que uma filha que abandona o pai no momento de maior dor talvez não fosse uma pessoa tão bondosa quanto Ricardo acreditava. Mas eu estava me apaixonando. E quando a gente se apaixona, a gente só enxerga o que quer enxergar. Namoramos por 2 anos. Ricardo era gentil, atencioso, trabalhador. Dividíamos os mesmos valores: honestidade, trabalho duro, família. Ele respeitava minha independência, nunca tentou me controlar ou diminuir minhas conquistas. Pelo contrário, ficava orgulhoso quando eu contava sobre um novo contrato fechado, uma nova loja aberta. "Você é incrível, Marlene", ele dizia, beijando minha testa. "Uma mulher incrível." Em 2007, aos 50 anos, me casei pela primeira e única vez na vida. Foi uma cerimônia simples, só amigos próximos e família. Daniela estava lá, claro. Já tinha 21 anos, estudava publicidade numa faculdade particular que Ricardo pagava. Ela foi educada durante o casamento, cumprimentou os convidados, até sorriu nas fotos. Mas eu senti nos olhares que ela me lançava quando achava que eu não estava vendo. Nos silêncios, quando eu tentava puxar conversa. Na forma como ela se referia a mim sempre como a Marlene, nunca como madrasta, nunca com qualquer título que indicasse parentesco. Para ela, eu era uma estranha que havia invadido a vida do pai. Mas Ricardo era feliz, então eu engoli meu desconforto e segui em frente. Nos primeiros anos de casamento, as coisas foram maravilhosas.
Ricardo e eu nos completávamos. Ele era mais caseiro, eu mais aventureira. Ele gostava de ficar em casa vendo filme, eu gostava de viajar. Então a gente encontrava o equilíbrio. Viajávamos algumas vezes por ano e ficávamos em casa outras tantas. Em 2010, tomamos uma decisão importante juntos. Eu tinha 53 anos e estava cansada. 28 anos administrando a estrelinha me deixaram exausta. As lojas iam bem, mas o mercado estava mudando. Shopping centers, e-commerce, grandes redes engolindo as pequenas empresas. Vende. Ricardo me aconselhou uma noite, enquanto tomávamos vinho na varanda do nosso apartamento em Copacabana. Você construiu um império, amor, mas você merece descansar, aproveitar a vida. Vendi a estrelinha por R$ 2 milhões. Foi doloroso, como despedir de um filho, mas também foi libertador. E com esse dinheiro, Ricardo e eu fizemos planos. Investimos parte na expansão das farmácias dele. Compramos uma terceira unidade, modernizamos as 2 anteriores. Eu entrava com o dinheiro, ele com a expertise. Éramos sócios de fato, embora no papel as farmácias continuassem no nome dele. Algo que eu aceitei sem questionar. Afinal, éramos casados. O que era dele era meu, e vice-versa. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Com o dinheiro restante, compramos a casa de praia em Búzios. Uma casa linda, de frente para o mar, com 4 quartos e uma varanda enorme onde a gente via o pôr do sol. Custou 800 mil na época. Investimos mais 400 mil em reforma. Eu escolhi cada detalhe, cada azulejo, cada móvel. Aquela casa era nosso refúgio, nosso pedacinho de paraíso. Em 2012, compramos também 2 apartamentos no Leblon. Um investimento. Alugamos os 2, a renda complementava nossa aposentadoria futura. A vida era boa. Não éramos milionários, mas éramos confortáveis. E mais importante, éramos felizes. Ricardo era meu companheiro, meu melhor amigo, meu amor. Acordávamos juntos, tomávamos café juntos, às vezes trabalhávamos juntos nas farmácias. Nos fins de semana, íamos para Búzios. Caminhávamos na praia de mãos dadas, jantávamos vendo as estrelas, fazíamos planos para o futuro. Quando eu me aposentar, ele dizia, quero morar em Búzios de vez, só eu e você. Sem estresse, sem preocupação. Só paz. Eu sonhava com esse futuro também. Daniela? Daniela aparecia de vez em quando. Aniversários, Natal. Sempre educada, sempre distante. Formou-se em publicidade, começou a trabalhar numa agência, depois trocou de emprego mais umas 3 vezes. Namorou alguns rapazes. Nenhum durou muito. Ricardo sempre pagava alguma conta dela aqui, um curso ali, um carro quando o dela quebrou. Eu nunca reclamei. Era filha dele, ele tinha o direito de ajudar. Mas eu percebia. Percebia que Daniela só ligava quando precisava de dinheiro. Percebia que ela nunca perguntava como o pai estava, se estava bem de saúde, se estava feliz. As conversas eram sempre sobre ela, seus problemas, suas necessidades, seus planos. Ela ainda está processando a morte da mãe, Ricardo justificava. Um dia ela vai amadurecer. Eu não tinha certeza disso, mas mantinha minha boca fechada porque não queria ser a madrasta má dos contos de fadas. Os anos passaram. Ricardo e eu envelhecemos juntos, e foi lindo. Ele aos 65, eu aos 63. Fizemos testamento juntos em 2020, no auge da pandemia. Deixamos tudo claro, registrado, certinho. Metade para mim, metade para Daniela após minha morte. Enquanto eu vivesse, tudo seria meu. Afinal, ajudei a construir aquele patrimônio. Ricardo deixou até uma carta registrada em cartório, reconhecendo meus investimentos nas empresas, na casa de praia, nos apartamentos. Tudo documentado, tudo legal. É para você ficar tranquila, meu amor, ele disse, segurando minha mão. Se algo acontecer comigo, você está protegida. Eu beijei aquele homem com tanta gratidão. Ele me entendia, me respeitava, me protegia, ou pelo menos tentou. Porque em janeiro de 2024, nossa vida virou de cabeça para baixo.
Ricardo começou a sentir dores abdominais, perda de peso, cansaço extremo. Insistimos que era só estresse, idade, mas quando a pele dele começou a amarelar, corremos para o hospital. Câncer de pâncreas. Estágio avançado. O médico nos deu 6 meses, talvez 1 ano com tratamento. Ricardo durou 5 meses e meio. E nesses 5 meses e meio, quem esteve ao lado dele? Quem trocou fraldas geriátricas quando ele perdeu o controle da bexiga? Quem segurou sua cabeça enquanto ele vomitava por causa da quimioterapia? Quem dormiu em cadeira de hospital? Quem abriu mão de tudo para estar com ele até o último suspiro? Eu, Marlene, a segunda esposa. Daniela? Daniela apareceu 3 vezes durante a internação. 3. Sempre com desculpa. Trabalho, compromisso, cansaço. No último dia de vida de Ricardo, 10 de dezembro de 2023, eu estava sozinha com ele no quarto do hospital. Já era madrugada, ele estava sedado, respirando com dificuldade. Ele abriu os olhos uma última vez, me reconheceu e sussurrou: Marlene, você foi a melhor coisa da minha vida. Segurei a mão dele até o último batimento do coração, e quando ele se foi, uma parte de mim morreu junto. Mas eu não sabia que o verdadeiro inferno estava apenas começando. Porque 4 dias depois, no velório, Daniela apareceu de preto da cabeça aos pés, chorando lágrimas que eu sabia que eram falsas. E foi ali, ao lado do caixão do próprio pai, que ela olhou para mim e disse: Agora você vai ver o que é ficar sozinha de verdade. O velório de Ricardo foi num dia cinzento de dezembro. Daqueles dias em que o céu do Rio fica pesado, carregado, como se até a natureza estivesse de luto. Eu tinha chorado tanto nas últimas 72 horas que meus olhos pareciam 2 pedaços de carvão inchados. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Só conseguia ficar ali, sentada ao lado do caixão, olhando para o rosto do homem que eu amei por 17 anos. Ele parecia em paz, finalmente sem dor, finalmente descansando. As pessoas iam e vinham, amigos, parentes, funcionários das farmácias, todos dizendo as mesmas palavras vazias. Meus pêsames, ele está num lugar melhor. Força, Marlene. Eu apenas acenava com a cabeça, agradecia mecanicamente e voltava a olhar para Ricardo. Foi quando ela chegou. Daniela entrou no salão do velório às 10 da manhã, usando um vestido preto de mangas compridas e óculos escuros enormes. O cabelo loiro estava preso num coque elegante, a maquiagem discreta, mas impecável. Ela vinha acompanhada de 2 amigas que eu nunca tinha visto na vida. Não vinha acompanhada do namorado. Não vinha acompanhada de nenhum parente da família da mãe dela. Só aquelas 2 mulheres de salto alto e bolsas de grife que pareciam estar ali mais por curiosidade do que por solidariedade. Daniela caminhou até o caixão. Parou. Ficou ali uns 30 segundos olhando para o pai. E então começou a chorar. Não foi um choro discreto. Foi um choro teatral, daqueles com soluços altos, mãos no rosto, joelhos bambos. Uma das amigas correu para ampará-la, a outra pegou lenços da bolsa. Papai! Ela gritou, se jogando sobre o caixão. Papai! Não! Por que você me deixou? Por quê? Eu a observava daquele canto onde estava sentada, e uma parte de mim, uma parte cruel, devo admitir, queria gritar. Onde você estava quando ele implorou para você visitá-lo no hospital? Onde você estava quando ele chorou porque a filha não atendia o telefone? Mas eu não disse nada. Apenas fiquei ali, quieta, sentindo uma mistura de tristeza e raiva que me deixava nauseada. Daniela finalmente se afastou do caixão, amparada pelas amigas. Ela tirou os óculos escuros. Os olhos estavam vermelhos, mas eu conhecia truques de maquiagem. Conhecia colírios que fazem os olhos lacrimejarem. Conhecia atrizes quando via uma. Ela olhou ao redor do salão até me localizar, e então veio na minha direção. Marlene, disse ela, a voz embargada. Como você está? Como eu estava?
Eu estava destruída, estava quebrada por dentro, estava sentindo como se tivessem arrancado meu coração do peito e pisoteado nele. Estou lidando, respondi, minha voz saindo rouca. Daniela se sentou ao meu lado, perto demais, invadindo meu espaço pessoal. Ela cheirava a perfume francês caro, aquele Chanel no 5 que custava uma fortuna. Deve estar sendo muito difícil para você, ela disse, pegando minha mão. Sua mão estava gelada. Perder um marido assim? Havia algo no tom dela, algo que fez meu estômago revirar. É difícil, concordei, tentando puxar minha mão de volta. Mas ela segurou com força. Especialmente considerando que você não tem mais ninguém, né? Daniela inclinou a cabeça, como se estivesse sendo genuinamente solidária. Sem filhos, sem família próxima, deve ser assustador ficar sozinha nessa idade. Nessa idade. Como se 67 anos fosse sinônimo de decrepitude. Eu vou ficar bem, respondi, finalmente conseguindo liberar minha mão. Claro que vai, ela sorriu. Mas era um sorriso que não chegava aos olhos. E olha, eu queria que você soubesse que... Bem, eu sei que você e meu pai eram casados, mas ele sempre me disse que eu era a coisa mais importante da vida dele. O sangue dele. Você entende, né? Senti como se ela tivesse me dado um tapa. Daniela, não acho que este seja o momento para... Não, claro. Ela interrompeu, levantando as mãos num gesto apaziguador. Desculpa. Você tem razão. É só que... Bem, tem algumas coisas que vamos precisar resolver. Sobre a herança, os bens, essas coisas. Mas podemos conversar depois. Hoje é dia de luto. E ela se levantou, deu um beijinho no ar perto do meu rosto e foi falar com outras pessoas. Fiquei ali sentada, tremendo. Não de frio, de raiva. O enterro foi pior. No cemitério São João Batista, sob um sol escaldante de meio-dia, vi Ricardo ser enterrado ao lado da primeira esposa dele, Ana Beatriz, a mãe de Daniela. Eu tinha sugerido a Ricardo, anos atrás, que comprássemos um jazigo próprio para nós dois. Mas ele tinha sido sentimental. Prometi a Ana Beatriz que ficaria ao lado dela, ele explicou com culpa nos olhos. Mas você vai ficar do outro lado, amor. Vamos estar todos juntos. Na época, aceitei. O que eu poderia dizer? Que estava com ciúmes de uma mulher morta? Mas ali, vendo o caixão de Ricardo descer para a terra ao lado de Ana Beatriz, enquanto Daniela chorava dramaticamente sobre a lápide da mãe, eu me senti apagada, como se meu lugar na vida de Ricardo tivesse sido sempre temporário. Como se eu fosse apenas um intervalo entre a verdadeira família dele. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas começavam a ir embora, Daniela se aproximou de mim novamente. Desta vez estava sozinha, as amigas já tinham ido embora. Marlene, ela disse, tirando os óculos escuros. Seus olhos estavam secos agora, completamente secos. Acho que precisamos conversar em breve, sobre os bens do meu pai. Daniela, há um testamento, respondi, cansada demais para jogos. Seu pai deixou tudo muito claro. Ela riu, uma risada curta, amarga. Ah, sim, o testamento. Aquele que diz que você fica com tudo enquanto estiver viva. Ela deu um passo mais perto e sua voz ficou baixa, venenosa. Mas veja bem, Marlene, você não tem filhos, você não tem família e agora não tem mais marido. Então, quando você morrer, e vamos ser honestas, na sua idade isso pode acontecer a qualquer momento. Para quem tudo vai? Para mim. Meu sangue gelou. Até. Então eu estava pensando, ela continuou sorrindo agora. Por que esperar? Por que você não me transfere tudo agora e evita a dor de cabeça futura? Você pode ficar com uma parte, claro. Algo para viver confortavelmente seus últimos anos. Mas o resto é meu por direito. Eu sou o sangue dele. Você foi só a segunda esposa. E então, ela se virou e foi embora, me deixando ali, sozinha entre os túmulos, sentindo como se o chão tivesse se aberto sob meus pés.
2 semanas depois do enterro, meu telefone tocou às 9 da noite. Eu estava na sala, tentando assistir a alguma coisa na televisão sem realmente prestar atenção. A casa parecia grande demais, silenciosa demais sem Ricardo. Cada cômodo ecoava sua ausência. A poltrona onde ele se sentava para ler jornal, a xícara de café que eu ainda não tinha coragem de guardar, o cheiro do sabonete dele que ainda persistia no banheiro. Quando vi o nome de Daniela na tela, meu estômago embrulhou. Alô? Marlene, oi? A voz dela estava estranhamente animada. Desculpa ligar tarde. Você está ocupada? Ocupada fazendo o quê? Chorando? Sentindo falta do marido? Não, respondi. Pode falar. Olha, eu estava pensando que a gente realmente precisa conversar. Sobre tudo. Os bens do papai, a situação, essas coisas. Ela fez uma pausa. Que tal jantar aqui em casa amanhã? Eu cozinho, a gente conversa com calma, resolve tudo de forma civilizada. Algo no meu peito se apertou. Mas eu também queria resolver aquilo. Queria que Daniela entendesse de uma vez por todas que eu tinha direitos, que não ia simplesmente desaparecer ou entregar tudo de bandeja. Tudo bem, concordei. Que horas? 8 horas. Eu moro em Botafogo agora, te mando o endereço. Na noite seguinte, peguei um Uber até o apartamento dela. Era um prédio moderno, daqueles com portaria 24 horas e academia no térreo. O tipo de lugar que custava no mínimo R$ 5.000 de aluguel. Dinheiro que provavelmente vinha do pai. Subi até o 8º andar. Respirei fundo antes de tocar a campainha. Daniela abriu a porta sorrindo. Usava calça jeans e uma blusa branca simples, os cabelos soltos. Parecia casual, relaxada. Marlene, entra, entra! Ela se afastou para me deixar passar. Entrei e imediatamente percebi que algo estava errado. Havia outra pessoa na sala. Uma mulher de uns 40 anos, tailleur cinza impecável, cabelos pretos presos num rabo de cavalo severo. Ela estava sentada no sofá, uma pasta de couro preta sobre o colo, e quando me viu, levantou com um sorriso profissional. Dona Marlene, prazer. Sou doutora Patrícia Almeida, advogada. Ela estendeu a mão. Senti meu sangue gelar. Olhei para Daniela. Você disse que era um jantar. E é. Daniela fechou a porta atrás de mim. Mas eu achei importante ter a doutora Patrícia aqui para deixar tudo oficial, sabe? Evitar mal-entendidos futuros. Mal-entendidos. Aquilo era uma emboscada. Mas eu não ia dar o gostinho de ver meu medo. Então apertei a mão da advogada e me sentei na poltrona que Daniela indicou. A mesa de jantar estava posta. Pratos, talheres, taças. Mas eu sabia que aquilo era só cenário. Ninguém ali estava interessado em comida. Então, doutora Patrícia começou, abrindo a pasta e tirando vários documentos. A senhorita Daniela me procurou para orientá-la sobre a sucessão do senhor Ricardo Mendes Silva. Existe um testamento, eu disse, mantendo a voz firme. Tudo já está decidido. Sim, estamos cientes do testamento. A advogada folheou alguns papéis. Mas a senhorita Daniela acredita que, considerando que ela é a única filha biológica do falecido e que a senhora não possui herdeiros diretos, o mais sensato seria fazer um acordo amigável de partilha imediata. Acordo amigável. Que piada! A lei me garante a totalidade dos bens enquanto eu viver, respondi. Foi o que Ricardo quis. Foi o que deixamos registrado. Daniela se sentou ao meu lado. Pegou minha mão como se fôssemos amigas íntimas. Marlene, ninguém está querendo te deixar na rua. Ela disse com uma voz adocicada que me deu náusea. Mas sejamos realistas. Você tem 67 anos. Não precisa de 3 farmácias, 2 apartamentos de luxo, uma casa de praia. É patrimônio demais para uma pessoa só. Patrimônio que eu ajudei a construir. Rebati, puxando minha mão de volta. Você ajudou, claro. Daniela concordou, mas havia condescendência no tom. Mas foram as farmácias do meu pai. Foi o trabalho da vida dele. E eu sou o sangue dele. De novo aquela frase. Sangue.
como se amor, parceria, 17 anos de casamento não valessem nada comparado a DNA. Doutora Patrícia limpou a garganta. A senhorita Daniela preparou uma proposta de divisão que acreditamos ser mais do que justa. Ela empurrou um papel na minha direção. Peguei o documento e comecei a ler. A cada linha, minha indignação crescia. Daniela queria a casa de praia em Búzios. Valor estimado: 3,2 milhões de reais. A casa que eu reformei, onde eu escolhi cada móvel, cada quadro, cada detalhe. 60% das ações das 3 farmácias, avaliadas em 8 milhões de reais no total. As farmácias onde eu investi 2 milhões do meu dinheiro. Onde eu trabalhei lado a lado com Ricardo. Os 2 apartamentos no Leblon, 2,5 milhões cada um. Que nós compramos juntos, com dinheiro nosso, das nossas economias. O Mercedes-Benz, avaliado em 450 mil reais. O carro que eu dei de aniversário para Ricardo em 2018. E tinha mais. Ela queria móveis, obras de arte, o serviço de jantar de porcelana que herdei da minha mãe, até o relógio Rolex que eu comprei para Ricardo no nosso 10º aniversário. Levantei os olhos do papel e olhei para Daniela. Ela me observava com aquela expressão calma, como se estivesse fazendo um favor enorme. Você enlouqueceu? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Marlene, por favor, vamos manter a calma. Doutora. Patrícia interveio. Calma? Eu estava tremendo agora. Ela quer tirar tudo de mim. Tudo que construí, tudo que conquistei. Nada disso é seu, Daniela disse, e agora a máscara tinha caído. A voz estava fria, dura. Você entende isso? Nada disso é seu. Foram bens do meu pai. Você foi só a segunda esposa, uma companhia para os últimos anos dele, mas eu sou sangue dele. Fiquei em pé, minhas pernas bambas, mas meu orgulho me sustentando. Eu não vou assinar isso. Então vamos resolver na justiça. Daniela também se levantou. E eu garanto que vai ser muito mais caro e doloroso para você. Eu tenho tempo, tenho saúde, tenho idade a meu favor. E você? Você tem o quê, Marlene? Mais quantos anos pela frente? A crueldade daquelas palavras me cortou como uma lâmina. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Meu advogado vai entrar em contato, disse, sem olhar para trás. E saí daquele apartamento com o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. A guerra estava declarada. Mas o que Daniela faria a seguir? E até onde ela estaria disposta a ir para me destruir? Nos dias seguintes àquele jantar, meu telefone virou meu pior inimigo. Daniela ligava, todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia. De manhã cedo, na hora do almoço, à noite. Como se estivesse marcando presença, me lembrando que ela estava ali, esperando, pressionando. Já pensou na proposta? Ela perguntava, sem nem dar oi. Não vou aceitar. Eu repetia e desligava, mas ela voltava a ligar, e ligar, e ligar. Bloqueei o número. Ela ligava de outros números, do telefone de amigas, de telefones públicos, de números desconhecidos. Era uma perseguição psicológica que me deixava exausta. Uma tarde, eu estava na farmácia principal, aquela que Ricardo fundou há mais de 30 anos na Tijuca, conversando com seu Ademir, o gerente que trabalhava conosco desde sempre, quando Daniela simplesmente apareceu. Entrou pela porta como se fosse dona do lugar, os saltos batendo forte no chão de mármore. Vim fazer uma vistoria. Ela anunciou, alto o suficiente para todos os clientes ouvirem. Seu Ademir me olhou, confuso. Eu senti meu rosto esquentar. Daniela, você não pode simplesmente aparecer aqui e... Posso sim. Ela me interrompeu, puxando o celular da bolsa. 50% dessas farmácias são minhas por direito. Ou você acha que pode me impedir de ver o que é meu? Os clientes olhavam. As funcionárias sussurravam. Senti a humilhação queimar minha pele. Vamos conversar lá fora, pedi, tentando manter a compostura. Não, quero ver o estoque, os livros fiscais, as contas, agora.
Seu Ademir deu um passo à frente. Senhorita Daniela, com todo respeito, a senhora não tem autorização legal para... Autorização? Ela riu, alto e teatral. Eu sou filha do dono. Essa aqui, ela apontou para mim, é só a viúva que quer ficar com tudo que meu pai construiu sozinho. Sozinho. Como se eu não tivesse investido 2 milhões de reais. Como se eu não tivesse passado tardes inteiras ajudando a escolher fornecedores, negociando preços, reorganizando layout de lojas. Saí daquela farmácia com a cabeça baixa, sentindo os olhares de pena dos funcionários nas minhas costas. Mas foi no aniversário da sobrinha de Ricardo que a humilhação atingiu outro nível. A irmã de Ricardo, Vera, fazia 60 anos. Antes, eu teria sido convidada com carinho, tratada como família. Mas dessa vez, o convite chegou por WhatsApp, 3 dias antes da festa, como uma obrigação social. Pensei em não ir, mas uma parte teimosa de mim se recusava a me esconder. Eu não tinha feito nada de errado, não ia me comportar como se tivesse. A festa era num salão em Copacabana. Quando cheguei, percebi pelos olhares que já sabiam. Daniela tinha feito seu trabalho de formiguinha, espalhando veneno. Olha quem chegou, ouvi alguém sussurrar. A viúva milionária. Tentei cumprimentar Vera. Ela foi educada, mas fria. Nada do abraço apertado de antes. Nada do "que saudade, Marlene", de antigamente. Daniela estava no centro do salão, rodeada de primas, tias, amigas. Quando me viu, seus olhos brilharam. Ela tinha esperado por aquele momento. Levantou-se, cambaleou um pouco, estava bebendo claramente e veio na minha direção. "Tia Vera!" Ela gritou, alto o suficiente para todos ouvirem. "Olha quem teve coragem de aparecer!" O salão ficou em silêncio. "Daniela, não vamos fazer cena." Vera tentou intervir, mas estava sem força na voz. "Cena? Eu?" Daniela levou a mão ao peito, dramática. "Eu só quero que todo mundo saiba que essa mulher está tentando me roubar. Meu pai mal esfriou no túmulo e ela já quer ficar com tudo." "Isso não é verdade." Minha voz saiu trêmula, mas firme. "Existe um testamento. Seu pai deixou tudo claro." "Testamento que você o manipulou a fazer!" Ela gritou, e agora as lágrimas escorriam pelo rosto. "Meu pai estava doente, vulnerável, e você se aproveitou." As pessoas começaram a cochichar. Algumas concordavam com Daniela. Outras pareciam desconfortáveis, mas não diziam nada. "Você nunca amou meu pai." Daniela continuou, a voz quebrando. "Só queria o dinheiro dele, e agora quer me deixar sem nada. Eu, a filha dele, o sangue dele. Eu deveria ter respondido. Deveria ter me defendido, mas as palavras morreram na minha garganta porque percebi algo terrível. Metade das pessoas naquela sala acreditava nela. Saí da festa antes que começassem a cantar parabéns. Chorei o caminho inteiro até em casa. Mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois, recebi uma ligação da zeladora da casa de praia em Búzios. "Dona Marlene, a senhorita Daniela está aqui." Conceição falava baixo, nervosa. "Ela trouxe um chaveiro e está tentando trocar as fechaduras. Disse que a casa é dela agora. Não sei o que fazer." Meu coração disparou. "Conceição, não deixe ela fazer nada. Vou ligar para a polícia." Peguei o próximo ônibus para Búzios. Levou quase 3 horas. Quando cheguei, já era fim de tarde. Daniela tinha ido embora, mas o estrago estava feito. A fechadura da porta principal tinha sido trocada. Eu não conseguia entrar na minha própria casa. Conceição teve que chamar outro chaveiro para me ajudar. E quando finalmente entrei, vi fotos. Todas as fotos minhas que estavam nas prateleiras, nos porta-retratos, nas paredes, rasgadas, jogadas no chão, pisoteadas, fotos de mim e Ricardo na praia, no nosso aniversário de casamento, viajando pela Europa, todas destruídas. Mas as fotos da primeira esposa, Ana Beatriz, estavam intactas. Daniela até tinha colocado mais, sobre a lareira, sobre a mesa de centro, no quarto principal.
como se estivesse apagando minha existência daquele lugar. Conceição estava chorando. Ela disse para os vizinhos que a senhora era uma intrusa, ela contou envergonhada. Que a casa sempre foi da família Silva e que a senhora estava se aproveitando. Sentei no sofá, nosso sofá, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Eu não tinha filhos para me defender. Não tinha uma família grande para fazer barulho, para pressionar, para mostrar que eu também importava. Tinha só a mim mesma. E naquele momento, me senti menor do que nunca. No dia seguinte, recebi a notificação judicial. Daniela estava abrindo o processo de inventário com pedido de inventariante. Queria controle legal sobre todos os bens enquanto o processo corria. Li aqueles papéis e entendi. Ela não ia parar. Ia me destruir, me humilhar, me tirar tudo até eu não ter mais forças para lutar. Peguei o telefone e liguei para Dr. Henrique. Preciso acabar com isso, disse, a voz quebrada. Não aguento mais. Do outro lado da linha, ele suspirou. Marlene, você tem direitos. Não faça loucura. Mas eu já estava cansada de lutar. Ou pelo menos era isso que Daniela pensava. O fundo do poço chegou numa terça-feira comum de março. Eu tinha ido até a farmácia principal buscar meus remédios de pressão. Coisa simples, rotineira. A farmácia onde Ricardo começou tudo, onde passei tantas tardes ajudando, onde conhecia cada funcionário pelo nome. Ou pelo menos achava que conhecia. Quando empurrei a porta de vidro, a sineta tocou como sempre. O ar-condicionado gelado bateu no meu rosto. O cheiro de álcool em gel e remédios me era tão familiar quanto o cheiro da minha própria casa. Caminhei até o balcão, onde Jéssica, uma menina que trabalha há 5 anos conosco, estava no computador. Oi, Jéssica. Vim buscar minha receita de losartana. Ela levantou os olhos e algo mudou em seu rosto. Um constrangimento, uma tensão. Ah, dona Marlene, é que... O que foi? A senhorita Daniela está aqui, no escritório dos fundos. Meu estômago afundou. E... Jéssica mordeu o lábio inferior. É que ela pediu para eu não atender a senhora sem consultar ela primeiro. Fiquei parada ali, processando aquelas palavras. Uma funcionária que eu mesma tinha ajudado a contratar estava me dizendo que precisava de autorização para me vender remédio. Jéssica, essa farmácia ainda é minha também, disse, tentando manter a calma. Eu sei, dona Marlene, mas... Nesse momento, a porta do escritório dos fundos se abriu. Daniela saiu, seguida pela advogada dela, doutora Patrícia, e mais 2 pessoas que eu não conhecia, provavelmente contadores ou auditores. Daniela usava um conjunto de alfaiataria bege, salto alto, o cabelo preso num coque impecável. Parecia uma executiva fazendo inspeção. Quando me viu, parou. Um sorriso lento se formou em seus lábios. Marlene, ela disse meu nome como se tivesse gosto ruim na boca. Que surpresa te ver aqui. Vim buscar meus remédios, respondi, sentindo os olhos de todos os funcionários e clientes sobre mim. Ah, claro. Daniela caminhou até o balcão. Ficou ao lado de Jéssica. Jéssica, pode atender a... Ela fez uma pausa proposital. Cliente. Não dona Marlene. Não esposa do dono. Cliente. Jéssica, constrangida, começou a separar meus medicamentos. Suas mãos tremiam. Daniela se virou para a doutora Patrícia e os outros. Aproveitem e conheçam a pessoa que está tentando ficar com tudo que meu pai construiu. Disse alto, bem alto, para que todos ouvissem. Essa aqui é Marlene, a mulher que meu pai sustentou nos últimos anos de vida. Agora quer ficar com as farmácias, com os imóveis, com tudo que ele construiu sozinho. Senti meu rosto arder. Ao redor, vi funcionários desviarem o olhar, clientes sussurrarem entre si. Uma senhora idosa que estava esperando atendimento me olhou com desaprovação. Daniela, seu pai e eu construímos tudo isso juntos. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ela riu. Uma risada curta, cruel. Juntos?
Virou-se para os outros como se eu tivesse contado uma piada. Ela acha que porque casou com um homem viúvo e vulnerável, tem direito ao trabalho da vida dele. Eu investi 2 milhões de reais nessas farmácias. Falei mais alto agora, a raiva começando a superar a humilhação. Dinheiro da venda da minha própria empresa. 2 milhões, Daniela repetiu, com escárnio. E você acha que 2 milhões te dão direito a 8 milhões em farmácias? A imóveis que valem mais de 10 milhões? Que matemática interessante. Doratara. Patrícia colocou a mão no braço dela, como se tentasse acalmá-la, mas eu vi. Era teatro. Tudo aquilo era teatro ensaiado. Meu pai era bonzinho demais, Daniela continuou, sua voz ficando mais alta, mais emocional. Ele tinha pena de você. Uma mulher sozinha, sem filhos, sem família. Então ele te acolheu, te deu um lar. E agora você quer tirar tudo da filha dele? Da pessoa que realmente importava para ele? Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Não ia chorar ali. Não ia dar esse gostinho para ela, mas minha garganta estava fechada, meu peito apertado. Seu Ademir, Daniela chamou o gerente, que estava perto do estoque, claramente desconfortável. O senhor conheceu meu pai, não é? Quantos anos ele tinha essa farmácia antes de casar com ela? Seu Ademir pareceu um animal encurralado. Senhorita Daniela, eu não acho que... Quantos anos? Ela insistiu. 30 anos, ele respondeu baixinho. 30 anos, Daniela repetiu, olhando para mim. E você? Quantos anos você teve com ele? 17? E acha que 17 anos te dão direito a 30 anos de trabalho? Peguei os remédios que Jéssica havia colocado sobre o balcão. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei. Jéssica, pode colocar na minha conta. Minha voz saiu embargada. Na verdade, Daniela interrompeu. Não, ela vai pagar em dinheiro. Doutora Patrícia, pode anotar isso? Todos os privilégios que ela tinha aqui acabaram. A partir de hoje, é cliente comum. E se não tiver dinheiro para pagar, não leva. O silêncio que caiu sobre a farmácia foi ensurdecedor. Abri minha carteira com dedos trêmulos, peguei 50 reais e coloquei sobre o balcão. As lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo pelo meu rosto. Saí daquela farmácia, a farmácia que ajudei a reformar, onde escolhi as cores das paredes, onde passei incontáveis horas ao lado de Ricardo, sentindo como se tivesse sido esfaqueada. Sentei num banco na praça em frente e chorei. Chorei como não chorava desde o dia que Ricardo morreu. Soluços que vinham do fundo da alma, que faziam meu corpo inteiro tremer. Pessoas passavam e olhavam. Algumas com pena, outras com curiosidade. Não me importei. Como tinha chegado ali? Como tinha permitido que chegasse a esse ponto? Peguei o celular e liguei para Dr. Henrique. Ele atendeu no terceiro toque. Marlene, está tudo bem? Não, minha voz saiu quebrada. Não está tudo bem. Eu quero acabar com isso, Henrique. Quero assinar o que ela quer e acabar com isso. Não aguento mais. Houve um silêncio do outro lado. Marlene, respira. Me conta o que aconteceu. Contei. Entre soluços, contei tudo. A humilhação na farmácia, as palavras de Daniela, os olhares dos funcionários. Quando terminei, Dr. Henrique suspirou fundo. Venha ao meu escritório amanhã, às 10 da manhã. Preciso te mostrar algumas coisas, coisas importantes que Ricardo deixou preparadas. Que coisas? Amanhã, Marlene. Preciso que você confie em mim. Você confia em mim? Limpei as lágrimas, respirei fundo. Confio. Então vem amanhã. E Marlene, Ricardo te amava de verdade. Ele sabia exatamente quem a filha dele era. E ele te protegeu. Você só precisa confiar no processo. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada, olhando para a farmácia do outro lado da rua. Daniela estava na porta agora, conversando com alguém ao telefone, rindo. E pela primeira vez em meses, algo além da dor começou a crescer dentro de mim. Raiva.
determinação. Ricardo não teria querido me ver assim, destroçada, humilhada, derrotada. Ele teria querido que eu lutasse, e era exatamente isso que eu ia fazer. O que Dr. Henrique tinha para me mostrar? E que proteção Ricardo havia deixado preparada? Cheguei ao escritório de Dr. Henrique às 9h45 da manhã, 15 minutos adiantada porque mal tinha dormido a noite inteira. O escritório dele ficava num prédio antigo em Botafogo, daqueles com elevador de grade e piso de taco rangendo. Mas Henrique Azevedo era um dos advogados mais respeitados do Rio quando o assunto era sucessões e inventários. Ricardo o conhecia há mais de 20 anos. A secretária, Dona Célia, me recebeu com um sorriso caloroso. Dona Marlene, que bom ver a senhora. Dr. Henrique está te esperando. Entrei na sala dele, cheiro de livros velhos e café forte. Estantes de mogno repletas de códigos jurídicos. Uma mesa enorme coberta de processos. Henrique levantou assim que me viu. Devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos brancos, óculos de armação dourada. Usava terno azul marinho e gravata discreta. Marlene. Ele apertou minha mão com as duas dele. Senta aqui. Sentei na poltrona de couro em frente à mesa. Ele voltou para sua cadeira e ficou me observando por alguns segundos. Você está bem? Pensei em mentir, dizer que sim. Mas o que adiantaria? Não. Estou destruída. Ele assentiu, como se já soubesse. Vou te mostrar algumas coisas, mas antes preciso que você me escute com atenção. Tudo que vou falar agora é estritamente confidencial. Nem Daniela, nem a advogada dela, ninguém pode saber. Entendido? Meu coração acelerou. Entendido. Henrique abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Colocou sobre a mesa entre nós. Você se lembra da última vez que esteve aqui com Ricardo? Claro que lembrava. Foi em maio de 2020, no auge da pandemia. Viemos fazer testamento porque Ricardo estava paranoico com a Covid, achando que qualquer um de nós poderia morrer. Lembro. Naquele dia, depois que você saiu, Ricardo ficou mais 1 hora comigo. Franzi a testa. Ficou? Ele não me contou. Porque ele me pediu segredo. Henrique abriu a pasta. Ricardo conhecia a filha dele melhor do que você imagina, Marlene. Ele sabia exatamente quem Daniela era. Senti um aperto no peito. Como assim? Henrique tirou um envelope amarelado da pasta. Manuscrito, com a letra de Ricardo. Ele deixou uma carta, para ser aberta apenas se Daniela tentasse contestar o testamento ou te prejudicar de alguma forma. Meus olhos encheram de lágrimas instantaneamente. Pode ler. Henrique empurrou o envelope na minha direção. Peguei com mãos trêmulas. Abri. Dentro, 2 páginas escritas à mão. A caligrafia inconfundível de Ricardo, meio torta, com aquele R característico. Minha querida Marlene, se você está lendo isto, significa que Daniela fez exatamente o que sempre temi que faria. Significa que ela te atacou, te humilhou, tentou tirar de você tudo que construímos juntos. Preciso que saiba algo. Eu sempre soube quem minha filha realmente é. Desde que Ana Beatriz morreu, vi Daniela se transformar numa pessoa amarga, interesseira, incapaz de amor genuíno. Tentei mudar isso. Falhei. Ela só me procurava quando precisava de dinheiro. Nunca perguntou como eu estava. Nunca demonstrou interesse real pela minha vida. E quando te conheci, quando finalmente fui feliz de verdade depois de anos de solidão, ela te odiou. Não porque você era má, mas porque você era boa. E ela não suporta ver bondade. Marlene, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você me deu amor, companheirismo, propósito. Você investiu seu próprio dinheiro nas nossas empresas, não porque tinha que investir, mas porque acreditou em nós. Você transformou nossa casa de praia num lar. Você me fez querer viver mais. Por isso deixei tudo preparado. Confie no Henrique, ele sabe o que fazer.
E quando Daniela achar que venceu, você vai mostrar a ela que subestimar você foi o maior erro da vida dela. Te amo, hoje e sempre. Ricardo. Terminei de ler e não conseguia parar de chorar. Era como se Ricardo estivesse ali, na sala, me abraçando, me dizendo que estava tudo bem. Henrique esperou eu me recompor. Empurrou uma caixa de lenços na minha direção. Tem mais, ele disse, tirando outros documentos da pasta. Ricardo veio aqui 5 vezes nos últimos 3 anos. Sempre sozinho. E foi preparando tudo meticulosamente. Ele colocou o primeiro documento na minha frente. Reconhecimento de investimento, registrado em cartório. Ricardo declarou por escrito que você investiu 2 milhões de reais nas farmácias entre 2010 e 2015. Com isso, você não é só meeira. Você é sócia de fato. Meu coração batia tão forte que eu ouvia nos ouvidos. Henrique colocou outro documento. Escritura da Casa de Búzios. Veja aqui, ele apontou. Compra conjunta. Você pagou 1,2 milhão da reforma com dinheiro rastreável da sua conta pessoal. Está tudo documentado, com notas fiscais, comprovantes, tudo. Outro documento. Os apartamentos no Leblon. Compra conjunta. 50% seu, 50% dele. Valor atual de mercado, 5 milhões. Mais documentos. Eram tantos que minha cabeça girava. E tem isso aqui. Henrique pegou um papel diferente, com timbres oficiais. Daniela não sabe, mas Ricardo mudou algumas coisas 6 meses antes de morrer. Quando foi diagnosticado com câncer, ele veio aqui e disse: Henrique, preciso garantir que Marlene não seja destruída. O que ele fez? Minha voz saiu quase num sussurro. Ele criou um contrato de transferência condicional. Se Daniela insistisse em ficar com os bens, ela poderia ficar. Mas teria que te pagar, em dinheiro, o valor exato de tudo que você investiu e tem direito por meação. Com juros, correção, tudo. Comecei a entender. Quanto? Henrique abriu um caderno com cálculos detalhados. Investimento inicial nas farmácias. 2 milhões. Com correção, 2,8 milhões. Investimento na casa de praia. 1,2 milhão. Com valorização, 1,7 milhão. Meação dos apartamentos, 2,5 milhões. Meação de outros bens conjugais, 1,8 milhão. Mais alguns itens menores. Ele virou o caderno para mim. O total estava circulado em vermelho. 6.150 mil reais. Quase 7 milhões. Murmurei, incrédula. Exatos 6 milhões. 850 mil reais. Henrique sorriu pela primeira vez. Daniela pode ficar com tudo, Marlene. As farmácias, a casa, os apartamentos, o carro, tudo. Mas ela vai ter que te pagar esse valor em até 30 dias. Do contrário, tudo volta para você automaticamente, com multa de 20%. Senti algo crescer dentro de mim. Algo que eu não sentia há meses. Esperança. Ela não tem esse dinheiro, falei. Eu sei. Ricardo também sabia. As farmácias valem 8 milhões, mas estão operacionais. Ela não pode vender rapidamente sem perder muito dinheiro. A casa de praia vale 3 milhões, mas o mercado está lento. Os apartamentos estão alugados com contratos longos. Ela teria que quebrar contratos, pagar multas. Ela vai ter que desistir, terminei a frase. Ou conseguir quase 7 milhões em um mês. Henrique se recostou na cadeira. E pelas informações que tenho, Daniela mal tem 10 mil na conta. Fiquei em silêncio, processando tudo. Então o plano é, eu aceito transferir tudo, mas coloco essas condições? Exato. Ela vai achar que venceu, vai assinar achando que te destruiu, e só quando a advogada dela ler a cláusula 15 em voz alta, ela vai entender a armadilha. E se ela recorrer? Dizer que foi coação? Não vai colar. Tudo é legal, documentado, justo. Você está apenas recebendo o que é seu por direito. Henrique se inclinou para a frente. Ricardo te protegeu, Marlene. Agora você só precisa confiar e seguir o plano.
Respirei fundo. Pela primeira vez em meses, me senti forte. Vamos fazer isso. Liguei para Daniela 3 dias depois. Deixei o telefone tocar 4 vezes antes dela atender. Queria que ela sentisse que estava relutante, derrotada. Ah, Marlene! A voz dela estava surpresa, mas já carregada de vitória antecipada. Oi, Daniela. Fiz minha voz soar cansada, quebrada. Preciso falar com você. Sobre? Sobre a herança, os bens. Respirei fundo, como se doesse dizer aquilo. Você venceu. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro que soava quase aliviado. Finalmente você caiu na real. Engoli a raiva. Estou cansada de brigar, Daniela. Cansada de processos, de humilhações, de tudo. Só quero paz. Ótimo! A voz dela ficou animada. Minha advogada pode preparar os documentos e... Já estão prontos, interrompi. Meu advogado já preparou tudo. É só marcar a assinatura. Outro silêncio. Dessa vez, percebi uma pontinha de desconfiança. Seu advogado preparou? Sim, Dr. Henrique. Ele fez um contrato de transferência completo. Você fica com a casa de praia, as farmácias, os apartamentos, o carro, tudo, como você queria. E o que você ganha? Vou ficar com algumas coisas menores. O apartamento onde moro, algumas economias, o suficiente para viver meus últimos anos em paz. Deixei minha voz quebrar um pouco. É só o que quero, Daniela. Paz. Ela riu. Uma risada curta, de escárnio. Deveria ter aceitado isso desde o começo. Teria evitado tanto sofrimento. Mordi a língua com força. Podemos marcar para a semana que vem? Quarta-feira, no escritório do meu advogado? Quarta-feira está ótimo. Vou levar a doutora Patrícia, claro. Claro, concordei. Até quarta, então. Desliguei e olhei para o Dr. Henrique, que estava sentado do outro lado da mesa, observando. Ela mordeu a isca. Ele disse, agora é só esperar. A semana que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Dormi mal todas as noites, sonhando com cenários onde tudo dava errado, onde Daniela descobria o plano, onde eu era humilhada mais uma vez. Mas na manhã de quarta-feira, me arrumei com cuidado. Vesti uma blusa cinza simples e calça preta. Nada chamativo. Queria parecer cansada, derrotada, resignada. Cheguei ao escritório de Dr. Henrique às 14h. Daniela chegou às 2h15, acompanhada de doutora Patrícia, e trazendo mais alguém. Um rapaz de uns 30 anos, bonito, camisa social azul, gel demais no cabelo. Ele segurava a mão de Daniela. Esse é o Felipe, ela apresentou com um sorriso largo. Meu namorado, quis vir para me apoiar nesse momento difícil. Momento difícil, como se assinar papéis para roubar uma viúva fosse difícil. Felipe me cumprimentou com um aperto de mão mole e um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer, dona Marlene. Sentamos todos ao redor da grande mesa de reuniões. Dr. Henrique de um lado, eu ao lado dele. Daniela, Felipe e doutora Patrícia do outro. Era como uma mesa de negociações de guerra. Doutora Patrícia abriu uma pasta executiva, tirou óculos de leitura e pegou os documentos que Dr. Henrique havia enviado. Vamos revisar, ela disse, passando os olhos rapidamente pelas páginas. Muito rapidamente, rápido demais. Ela estava confiante, tão confiante que nem se deu ao trabalho de ler com atenção. Apenas passou os olhos por cima, checando os itens principais. Casa de praia em Búzios. Transferência total para a senhorita Daniela. Correto. Ela fazia pequenos cheques com a caneta. 60% das ações das farmácias. Correto. Apartamentos no Leblon. Ambos para a senhorita Daniela. Mercedes-Benz. Correto. Daniela se inclinava para olhar também, um sorriso permanente nos lábios. Está perfeito, ela disse, quase cantando. Finalmente você entendeu como as coisas deviam ser desde o começo. Felipe beijou a bochecha dela. Estou orgulhoso de você, amor. Defendeu seus direitos. Direitos. Eu queria vomitar. Dr. Henrique permanecia impassível ao meu lado,
apenas observando, esperando. Então, doutora Patrícia fechou a pasta satisfeita. Acredito que podemos proceder com as assinaturas. Dona Marlene, a senhora tem certeza absoluta que quer fazer isso? Porque uma vez assinado, não há volta. Olhei para ela nos olhos. Tenho certeza. Ótimo. Ela empurrou os documentos na minha direção. Assine aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta, a mesma Mont Blanc que Ricardo me deu. Posicionei sobre a primeira linha pontilhada, e foi quando o Dr. Henrique falou. Dona Marlene, a senhora tem certeza? Ainda pode reconsiderar. Não precisa fazer isso. Era parte do teatro, mas Daniela não sabia. Ela riu alto. Henrique, pelo amor de Deus, a mulher já decidiu. Não tenta mais manipular ela. Não estou manipulando. Dr. Henrique manteve a voz calma. Apenas garantindo que minha cliente entende completamente o que está assinando. Ela entende, Daniela retrucou. Ela finalmente entendeu que não tem direito a nada. Felipe riu junto. Doutora Patrícia deu um sorriso pequeno. Cúmplice. E eu assinei. Primeira página. Segunda. Terceira. Quarta. Minha assinatura ficando registrada em cada uma daquelas folhas. Quando terminei, empurrei os documentos de volta. Pronto, disse, e deixei minha voz soar derrotada. Daniela praticamente pulou da cadeira para pegar os papéis. Agora eu. Ela pegou a própria caneta, uma Mont Blanc novinha em folha, e começou a assinar também. Assinou rápido, com floreios exagerados, sorrindo a cada página. Acabou, ela disse quando terminou, jogando a caneta sobre a mesa. Finalmente acabou. Doutora. Patrícia pegou os documentos para dar o último cheque. Perfeito, ela começou a guardar tudo na pasta. Em 2 dias úteis, faremos o registro das transferências e... Doutora Patrícia, Dr. Henrique a interrompeu. Sua voz era calma, mas tinha algo nela que fez todos olharem. Sim? A senhora poderia fazer o favor de ler em voz alta a cláusula 15 do contrato? Para que todos os presentes tenham conhecimento completo do acordo. Doutora Patrícia piscou. A cláusula 15? Sim. Página 9. É uma cláusula importante. Gostaria que todos ouvissem. Daniela franziu a testa. Que cláusula é essa? Você revisou tudo, não foi? Olhou para a advogada. Sim, revisei. Doutora Patrícia abriu a pasta novamente, meio irritada. É apenas uma cláusula padrão de... Ela parou de falar. Vi o exato momento em que seus olhos leram as palavras. Vi a cor sumir do rosto dela. Doutora? Daniela percebeu a mudança. O que foi? Doutora Patrícia engoliu seco. Olhou para Dr. Henrique. Depois para mim. Pode ler em voz alta, por favor. Dr. Henrique insistiu, educadamente, mas firme. É importante. As mãos de Doutora Patrícia tremeram levemente quando ela segurou o papel. Felipe olhava de um para outro, confuso. Daniela começava a ficar pálida. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz subindo um tom. E doutora? Patrícia, com a voz falhando, começou a ler. Cláusula 15. A transferência dos bens acima mencionados está condicionada ao pagamento imediato de R$6.850.000. Daniela ficou em pé tão rápido que a cadeira quase tombou. O quê? E foi nesse momento que eu, pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso pequeno, discreto, mas de vitória. Doutora Patrícia continuou lendo e a cada palavra sua voz ficava mais fraca. Referente a investimento de R$2.000. 00000 nas farmácias São Ricardo entre os anos de 2010 e 2015, com correção monetária totalizando R$2.800.000. Para! Daniela gritou, batendo as mãos na mesa. Para de ler isso. Mas Dr. Henrique levantou a mão. Doutora, por favor, continue. Sua cliente tem direito de saber exatamente o que assinou.
Doutora Patrícia olhou para Daniela, que estava lívida, depois voltou ao documento com mãos trêmulas. Investimento de 1.200. 0000, na reforma e ampliação da Casa de Praia de Búzios, com valorização atual de R$ 1.700.000. Meação de 50% dos apartamentos no Leblon, no valor de R$ 2.500.000. Meação de bens conjugais diversos, no valor de R$ 1.850.000. Felipe estava boquiaberto. Daniela agarrou a beirada da mesa como se fosse desmaiar. O pagamento total de 6.850. 6.850.000 deverá ser efetuado em até 30 dias corridos a partir da assinatura deste documento, mediante transferência bancária ou depósito em conta a ser indicada pela senhora Marlene Costa Silva. A sala estava em silêncio absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Doutora. Patrícia limpou a garganta e continuou mais baixo. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estipulado, todos os bens mencionados nas cláusulas 1 a 14 retornarão automaticamente à propriedade integral da senhora Marlene Costa Silva, acrescidos de multa compensatória de 20% sobre o valor total aqui descrito. Daniela arrancou o papel das mãos da advogada. Isso é uma armadilha. Uma maldita armadilha. Dr. Henrique, com a calma de quem já havia vencido, abriu sua própria pasta. Não é armadilha, senhorita Daniela, é justiça, e está tudo devidamente comprovado aqui. Ele começou a colocar documentos sobre a mesa, um por um. Comprovantes bancários das transferências que a senhora Marlene fez para as contas das farmácias entre 2010 e 2015. Total, R$ 2 milhões. Tudo rastreável, tudo documentado. Daniela olhava para os papéis como se fossem cobras venenosas. Notas fiscais, recibos e contratos da reforma da Casa de Búzios. Tudo pago com dinheiro da conta pessoal da senhora Marlene. Total investido, 1,2 milhão. Mais documentos. Escrituras dos apartamentos no Leblon, mostrando compra conjunta em regime de comunhão parcial de bens. 50% de direito da senhora Marlene. E mais. Declaração registrada em cartório, assinada pelo seu pai, Ricardo Mendes Silva, reconhecendo os investimentos da esposa e garantindo seus direitos sobre o patrimônio construído em conjunto. Ele empurrou esse último documento para Daniela. Ela pegou com mãos trêmulas. Era a letra do pai. Inconfundível. Reconhecida. Legal. Isso não pode ser válido, ela sussurrou. Meu pai estava doente quando assinou isso. Seu pai assinou em maio de 2020. Dr. Henrique retrucou. 4 anos antes do diagnóstico de câncer. Estava em perfeita saúde mental e física. Tem até atestado médico anexado, confirmando sua capacidade civil plena. Doutora Patrícia tinha a cabeça entre as mãos. Ela sabia. Sabia que tinha falhado, que deveria ter lido cada palavra daquele contrato com atenção. Felipe foi o primeiro a romper o silêncio. Daniela, quanto dinheiro você tem? Ela olhou para ele, os olhos arregalados. Eu não tenho quase 7 milhões. Onde eu vou arranjar quase 7 milhões em 30 dias? As farmácias valem 8 milhões. Felipe calculou rapidamente. Você pode vender e... Não posso vender em 30 dias, ela gritou. Ninguém compra uma empresa desse porte em 1 mês, e mesmo que vendesse, perderia milhões numa venda apressada. A casa de praia vale 3 milhões e está em área de preservação, tem 1000 burocracias para venda. Levaria meses. A realização caiu sobre Daniela como um balde de água fria. Ela tinha assinado um contrato que a obrigava a pagar quase 7 milhões de reais, dinheiro que não tinha, ou perder absolutamente tudo. Isso é extorsão. Ela se virou para mim e pela primeira vez vi medo real em seus olhos. Você não pode fazer isso comigo. Levantei devagar, muito devagar, e olhei para ela com uma calma que eu não sabia que tinha. Não estou fazendo nada com você, Daniela. Minha voz saiu firme, clara.
Estou apenas recebendo o que é meu, o que sempre foi meu, o que eu conquistei com meu próprio suor e dinheiro. Meu pai nunca faria isso. Ele me amava. Seu pai te amava, concordei. Mas ele também sabia exatamente quem você era. Uma mulher que só aparecia quando precisava de dinheiro, que abandonou o pai doente no hospital, que desrespeitou a viúva dele antes mesmo do corpo esfriar. Ela ficou vermelha. Você o manipulou. Eu amei ele, respondi, e senti lágrimas queimarem meus olhos, mas não as deixei cair. Eu cuidei dele. Eu investi meu dinheiro na vida que construímos juntos. Você só apareceu para destruir o que sobrou. Doutora. Patrícia levantou, começando a recolher seus documentos. Senhorita Daniela, precisamos conversar, em particular. Não. Daniela bateu o punho na mesa. Eu não vou aceitar isso. Vou processar. Vou provar que ela coagiu, que manipulou, que... Senhorita Daniela. Dr. Henrique interrompeu com voz de aço. O contrato que a senhora acabou de assinar é legal, válido e executável. A senhora teve oportunidade de ler antes de assinar. Sua advogada estava presente. A senhora assinou de livre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de coação. Ele cruzou os braços. E se tentar alegar nulidade, posso apresentar ao juiz as gravações das câmeras de segurança deste escritório, mostrando a senhora rindo, fazendo piadas, comemorando enquanto assinava. Não vai parecer muito bem para alguém que alega ter sido coagida. Daniela abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Felipe se afastou dela, como se estivesse contagioso. Daniela, eu preciso ir, ele disse, já pegando a mochila. Como assim precisa ir? Ela gritou. Você não vai me ajudar? Ajudar como? Ele praticamente correu para a porta. Isso é problema seu. Eu ligo mais tarde. E saiu. O namorado que tinha vindo apoiá-la fugiu na primeira dificuldade. Daniela desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Doutora Patrícia suspirou fundo. Vou estudar o contrato mais detalhadamente e entro em contato com a senhora, senhorita Daniela. Mas vou ser honesta, não vejo brechas. E ela também saiu, levando sua pasta e sua dignidade ferida. Ficamos ali, eu, Dr. Henrique e Daniela. Ela levantou o rosto. Lágrimas verdadeiras escorriam agora. O que eu faço? Perguntou, a voz quebrada. Eu não tenho esse dinheiro. Peguei minha bolsa. Você tem 30 dias para descobrir. E saí daquele escritório com a cabeça erguida, sentindo, pela primeira vez em meses, que tinha honrado a memória do homem que amei. Os primeiros 10 dias após a assinatura foram silenciosos. Daniela não ligou, não apareceu, não mandou mensagem, apenas silêncio. Mas eu sabia que ela estava lá fora, desesperada, tentando encontrar uma saída. E estava. No 11º dia, seu Ademir me ligou. Dona Marlene, a senhorita Daniela esteve aqui. Queria saber quanto as farmácias valeriam numa venda rápida. E o que você disse? Que numa venda emergencial, com menos de 60 dias, ela perderia no mínimo 40% do valor. Os compradores sabem quando alguém está desesperado. Agradeci e desliguei. No 15º dia, a corretora da casa de praia me ligou. Marlene, recebi uma ligação estranha da Daniela. Ela quer vender a casa de Búzios urgentemente. Disse que pode aceitar até 2,5 milhões se for pagamento à vista. 2,5 milhões por uma casa que valia 3.200. O desespero tinha preço. O que você respondeu? Que o mercado está parado, que uma venda assim levaria no mínimo 3 meses de negociação. Ela desligou na minha cara. No 20º dia, Dr. Henrique recebeu uma ligação de doutora Patrícia. Ele me contou depois, enquanto tomávamos café no escritório dele. Ela tentou argumentar que o contrato tinha vícios, que era leonino, que prejudicava sua cliente de forma desproporcional. E você? Mostrei que todo o valor cobrado é referente a investimentos reais e meação legítima. Não tem nada de leonino em pagar o que se deve. Ele tomou um gole de café. Ela desistiu em 10 minutos.
No 25º dia, Daniela finalmente me ligou. Atendi no quarto toque. Marlene. A voz dela estava rouca, cansada. Preciso falar com você. Estou ouvindo. Pessoalmente. Por favor. Marcamos num café em Copacabana. Neutro, público. Quando cheguei, ela já estava lá. E a diferença era chocante. O cabelo loiro estava sem escova, preso num rabo de cavalo simples. Sem maquiagem. Olheiras fundas. Usava jeans e uma camiseta básica. Nada das roupas de grife, dos saltos altos, da pose superior. Parecia humana. Sentei na frente dela, pedi um café, esperei. Eu não tenho o dinheiro, ela disse, direto. Sem rodeios. Tentei tudo. Bancos não dão empréstimo sem garantias sólidas. Vender as farmácias levaria meses. A casa de praia está sem comprador. Os apartamentos estão alugados, teria que pagar multa milionária para quebrar contrato. Tomei um gole do meu café. Não disse nada. Você venceu, ela continuou, e uma lágrima escorreu. Está feliz? Coloquei a xícara na mesa. Não era sobre vencer, Daniela. Era sobre justiça. Justiça, ela riu sem humor. Você vai me deixar sem nada. Não. Você vai ficar com o que seu pai deixou especificamente para você. 200 mil reais que estavam em conta corrente. É seu. Sempre foi. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. 200 mil. Meu pai construiu um império e eu vou ficar com 200 mil. Seu pai construiu um império com trabalho, dedicação e ajuda. Corrigi. E você nunca quis saber disso. Só queria os resultados. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. Não raiva, não desprezo, vergonha. Eu fui horrível com você. Não esperei por aquilo. Foi. Eu tinha ciúmes, ela admitiu, a voz baixa. Quando minha mãe morreu, meu pai ficou destruído, e eu também. Mas eu fui covarde. Fugi para a casa da avó, deixei ele sozinho, e quando você apareceu e o fez feliz de novo, eu te odiei. Porque você conseguiu algo que eu não consegui. Fazer ele sorrir outra vez. Senti meu peito apertar. Daniela. Não precisa dizer nada, só estou explicando, não justificando. Eu fui cruel, gananciosa, egoísta, e agora estou pagando o preço. O silêncio se estendeu entre nós. O que você vai fazer? Perguntei. Vou assinar a devolução dos bens. Não tenho escolha. E vou... Ela respirou fundo. Vou procurar emprego. De verdade dessa vez. Não posso mais viver de mesada fantasma ou de esperar herança. Algo em mim amoleceu. Não perdão completo, mas compreensão. Seu pai te amava apesar de tudo. Eu sei. E eu desperdicei esse amor. No dia seguinte, 29º dia do prazo, Daniela compareceu ao escritório de Dr. Henrique. Assinou a devolução de todos os bens. Sem advogado, sem testemunhas. Só ela, humilhada e derrotada. E ficou com os 200 mil reais. Seu único legado. 2 semanas depois, tomei uma decisão. Vendi 2 das 3 farmácias por 6 milhões de reais. Usei parte do dinheiro para criar o Fundo Ricardo Mendes Silva de Bolsas de Estudo, dedicado a jovens de baixa renda que queriam estudar farmácia. Fiquei com a farmácia original da Tijuca. Aquela tinha valor sentimental. Era onde tudo começou para Ricardo. Seu Ademir continuou como gerente, e eu visitava toda semana. Um dos apartamentos do Leblon doei para o Instituto Nacional do Câncer, em memória de Ricardo. O outro mantive alugado. A renda me dava segurança. A casa de Búzios, essa era minha. Passei a ir todo mês. Caminhava na praia, via o pôr do sol da varanda, lia livros que nunca tinha tido tempo de ler. E 6 meses depois do dia fatídico no escritório, encontrei Daniela novamente. Foi por acaso. Eu estava numa farmácia da concorrência, ironia das ironias, quando a vi atrás do balcão. Usava o jaleco branco da loja, crachá com nome, cabelo preso.
Atendi uma senhora idosa com paciência, explicando como tomar os remédios. Quando me viu, empalideceu. Pensei em ir embora, mas algo me fez ficar. Esperei ela terminar o atendimento. Aproximei do balcão. Oi, Daniela. Marlene. Ela engoliu seco. Eu trabalho aqui agora. 3 meses. É um bom trabalho. É honesto, ela corrigiu. Finalmente. Ficamos em silêncio por um momento. Você está bem? Perguntei. Ela assentiu. Melhor do que merecia estar. E você? Estou em paz. E era verdade. Pela primeira vez desde que Ricardo morreu, eu estava realmente em paz. Marlene, eu... Ela começou, mas parou. Não, deixa pra lá. Fala. Obrigada, ela disse baixinho. Por não me destruir completamente. Você podia ter ficado com os 200 mil também. Podia ter me processado por difamação. Podia ter feito da minha vida um inferno. Mas não fez. Não era sobre vingança, respondi. Era sobre dignidade. Ela assentiu, os olhos marejados. Seu pai ficaria orgulhoso de você, eu disse, e vi o impacto das palavras nela. Não da ganância, não da maldade, mas dessa pessoa que você está se tornando agora. Trabalhadora, humilde, honesta. E saí daquela farmácia sabendo que tinha fechado um ciclo. Como seria minha vida 1 ano depois? E que lições essa batalha me ensinou? 1 ano e 3 meses depois daquele dia no escritório de Dr. Henrique, acordei na casa de Búzios com o som das ondas batendo na areia. Eram 6 da manhã. A luz do amanhecer entrava pelas cortinas de linho branco, pintando o quarto de tons dourados. Me levantei devagar. Minhas articulações reclamavam um pouco mais agora aos 68 anos. E fui até a varanda. O mar estava calmo. Aquele azul profundo que só o litoral norte do rio tem. Algumas gaivotas voavam baixo, procurando os primeiros peixes do dia. Preparei café na cozinha que eu mesma havia reformado. A mesma cozinha que Daniela quis arrancar de mim. Sentei na mesinha de madeira de demolição, aquela que Ricardo e eu escolhemos juntos numa feira de antiguidades em Paraty. E percebi, eu estava feliz. Não aquela felicidade explosiva, eufórica, mas uma paz profunda, uma aceitação do que a vida tinha me dado e tirado. Ricardo fazia falta todos os dias. Às vezes, eu ainda colocava 2 xícaras sem pensar. Às vezes, ainda virava para comentar algo engraçado e lembrava que ele não estava mais ali. Mas a dor tinha mudado. Não era mais aquela ferida aberta, sangrando. Era uma cicatriz, dolorida ainda em alguns dias, mas curada. Meu celular tocou. Era Conceição, a zeladora. Dona Marlene, os meninos do fundo de bolsas chegaram. Quer que eu prepare o almoço? Sorri. Pode preparar sim. Chego em 1 hora. Uma vez por mês, os beneficiários do Fundo Ricardo Mendes Silva vinham passar um fim de semana em Búzios. Eram 15 jovens agora, todos estudando farmácia em universidades federais. Todos vindos de famílias sem condições de bancar os estudos. Ver aqueles meninos e meninas, cheios de sonhos e determinação, me enchia de propósito. Ricardo teria amado isso. Teria sentado com cada um, perguntado sobre as aulas, dado conselhos sobre o mercado farmacêutico. Teria sido o pai que Daniela nunca quis que ele fosse para ela. Quando cheguei na casa, eles já estavam na varanda. Risos, conversas animadas, juventude vibrante enchendo aquele espaço que já tinha sido só de mim e Ricardo. Dona Marlene? Júlia, uma menina de 20 anos de Duque de Caxias, correu para me abraçar. A senhora não acredita. Fui aprovada no estágio da Farmacorp. Meus olhos encheram de lágrimas. Júlia, que orgulho! É por causa da senhora. Ela segurou minhas mãos. Se não fosse o fundo, eu teria desistido no 2º período. Não tinha dinheiro nem para passagem. Aquilo era o verdadeiro legado. Não os milhões em propriedades.
não as empresas, mas vidas transformadas, futuros construídos. Passamos o dia todo juntos. Eles me contaram sobre as aulas, os desafios, os sonhos. Eu contei histórias de Ricardo, de como ele tinha começado com uma farmácia pequena e construído um império através de trabalho honesto. À noite, quando todos já tinham ido dormir, fiquei sozinha na varanda. Olhei para as estrelas e falei baixinho. Consegui, amor. Protegi nosso legado, do jeito que você queria. O vento soprou suave, trazendo cheiro de maresia. E por um segundo, quase podia sentir Ricardo ali, ao meu lado. Na segunda-feira seguinte, voltei para o Rio. Tinha reunião na farmácia da Tijuca. Quando entrei, seu Ademir me recebeu com um sorriso enorme. Marlene, temos novidade. A Faculdade de Farmácia da UFRJ quer fazer parceria com a gente. Estágio para os alunos aqui na loja. Isso é maravilhoso! E olha quem vai ser uma das estagiárias. Ele apontou para o balcão. Lá estava Júlia, de jaleco branco, organizando medicamentos com um sorriso radiante. Meu coração quase explodiu de alegria. 2 semanas depois, recebi uma carta. Remetente, Daniela Mendes Silva. Hesitei antes de abrir, mas curiosidade venceu. Marlene, escrevo esta carta depois de meses tentando encontrar as palavras certas. Nunca vou conseguir pedir desculpas o suficiente pelo que fiz. Não espero perdão, não mereço, mas queria que soubesse. Hoje faz 6 meses que trabalho na farmácia. Não é muito, mas é honesto. E pela primeira vez na vida, sinto orgulho de mim mesma. Semana passada, atendi uma senhora que estava comprando remédios para o marido com câncer. Ela chorava enquanto falava sobre quanto ele tinha mudado, sobre o medo de perdê-lo. E eu segurei a mão dela e disse: aproveite cada segundo, porque depois que ele se for, as memórias são tudo que fica. E naquela hora, entendi você. Entendi meu pai. Entendi o que eu joguei fora por ganância. Soube do fundo de bolsas. Soube que você está ajudando jovens a realizarem o sonho que meu pai teve. E chorei, Marlene. Chorei porque você honrou ele de uma forma que eu nunca conseguiria. Obrigada por me ensinar, da forma mais dura possível, o que realmente importa na vida. Daniela. Dobrei a carta devagar e a guardei na gaveta. Não era perdão completo. Ainda não. Mas era um começo. 3 meses depois, num sábado ensolarado, estava caminhando pela praia de Búzios quando vi uma mulher de longe, cabelos loiros ao vento, descalça na areia, andando devagar. Daniela. Ela me viu também. Parou. Ficamos ali, a 20 metros de distância, apenas nos olhando. Então ela acenou. Um aceno pequeno, tímido, e eu acenei de volta. Não nos aproximamos, não conversamos, mas naquele gesto havia algo. Reconhecimento. Respeito mútuo. Talvez, um dia, algo parecido com paz. Hoje, quando olho para trás, vejo a jornada completa. A dor de perder Ricardo, a humilhação de ser desrespeitada, a força que descobri dentro de mim, a justiça que conquistei sem perder minha dignidade. Aprendi que viúva não é sinônimo de vítima, que idade não é sinônimo de fragilidade. Que uma mulher que já construiu um império uma vez sabe exatamente como proteger o que é seu. Aprendi que o verdadeiro legado não está em quanto dinheiro você deixa, mas em quantas vidas você transforma. Ricardo me ensinou a amar novamente aos 48 anos. Me ensinou que recomeços são possíveis em qualquer idade. Me ensinou que dignidade não se negocia. E eu ensinei a Daniela e a mim mesma que justiça e compaixão podem andar juntas, que podemos ser fortes sem ser cruéis, que podemos vencer sem destruir. Hoje, aos 68 anos, acordo todos os dias grata. Grata pelos 17 anos ao lado de Ricardo. Grata pela força que descobri quando precisei. Grata pelas 15 vidas que estou ajudando a mudar através do fundo de bolsas. E quando olho para a foto na minha mesa de cabeceira, eu e Ricardo em Búzios, sorrindo para a câmera com o mar ao fundo,
sei que ele estaria orgulhoso, não porque eu venci uma batalha legal, mas porque mantive minha dignidade intacta do começo ao fim. E essa, descobri, é a verdadeira herança que vale a pena deixar. Se esta história tocou seu coração, se você também acredita que dignidade e respeito não têm idade, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Sua palavra de apoio pode inspirar outras mulheres que estão passando por situações semelhantes. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando histórias reais de superação, força e dignidade. Porque todos nós merecemos ser respeitados em qualquer fase da vida. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para defender o que é seu.